Olá, irmãos, a graça e a paz a todos, em nome de Jesus. Aqui estamos novamente para mais uma aula de teologia desse nosso curso básico de teologia da John Wesley Escola de Teologia. Gente, eu vi que depois da aula passada, a aula do Dr. Cláudio Ananias, né, um professor bastante gabaritado, capacitado, com muita bagagem. Mesmo assim, assim como na aula de doutrina de Deus, também as pessoas vieram até mim a respeito da doutrina de Cristo, ou de Cristologia, e eu vi que ficaram muitas dúvidas, e eu queria aqui, de alguma maneira, ajudar, porque eu acredito que essa disciplina ela é muito importante, apesar de ser muito difícil realmente da gente poder absorver o conteúdo de cara. Gente, eu vi que boa parte da dificuldade das pessoas, analisando o nosso material que nós temos em mãos, eu vi que, por exemplo, gente, uma doutrina, nós vimos doutrina de Deus, agora estamos vendo a doutrina de Cristo, ou Cristologia. Vamos ver ainda a doutrina da igreja, a doutrina da salvação, e geralmente as doutrinas, assim chamadas, são disciplinas de uma teologia sistemática. Essas doutrinas, elas não nasceram prontas. Então, por exemplo, Cristologia, olha, foram muitos debates, foram muitos idas e vindas, concílios, para se chegar à conclusão, por exemplo, de que Deus é um Deus trino, de que Cristo ele tem duas naturezas, apesar de ser uma única pessoa. Então, as doutrinas, elas vieram se formando ao longo da história. E por que eu estou dizendo isso? Porque no nosso material nós temos muito conteúdo histórico, né? As preposições de diário e assim por diante. São muitas escolas, são muitos pensadores do passado que fizeram as suas formulações a respeito daqueles que eles imaginavam, por exemplo, ser Cristo, ser 100% homem, 100% Deus. Outros acreditavam que não era e assim por diante. Mas o que eu quero dizer é que isso pode confundir na sua mente, na construção desse material, que não é meu, é do Dr. Heber Campos Júnior, mas que quando você se deparar, você fica confuso, porque ora o autor está afirmando o que está fazendo a premissa, né, a preposição do que ser Cristo, uma pessoa divina e humana, e outra hora ele pega o material e vai desenvolver o pensamento, como se deu esse pensamento na história para chegar a essa conclusão. Geralmente ele fecha no último parágrafo, ou na última citação, com um pensador que concorda exatamente com aquilo que aceitado durante muito tempo pela igreja de um modo geral. Então, vamos então para a nossa aula. Olha, gente, nas páginas 4 até a 5, 4 e 5, nós temos o quê? Nós temos a introdução ao assunto. E eu vou ler aqui só alguns parágrafos e vou trazer um resumo. Eu vou trabalhar aqui tentando resumir essa aula para vocês com perguntas e respostas para ver se fica mais fácil. Lembrando que alguns parágrafos eu vou pular porque vai de encontro àquilo que eu falei agora anteriormente, né? São citações ou são uma descrição do desenvolvimento histórico das principais posições a respeito do tema, a respeito do assunto, né? Então, vamos para a página número 4. Eu aconselho que você que está vendo no celular, não tem, melhor dizendo, a apostila impressa, você use um outro aparelho, talvez o computador, se você tiver, ou então toma aí um celular emprestado e vá olhando aí esse PDF e o vídeo ao mesmo tempo, porque é muito importante que você esteja com esse material em mãos. Lembrando que, por ser complexo o assunto, e a próxima prova será baseada nos vídeos, e claro que você pode consultar até o material impresso, né, ou o PDF, mas nos vídeos eu vou trazer o resumo, então baseado, depois eu vou analisar, baseado naquilo que eu resumi no vídeo do assunto, a gente vai aplicar a prova. Não só nesse vídeo, haverá outros vídeos. Vamos lá, gente. A introdução, ele está aí bem destacado, em negrito, né? A importância de estudar a doutrina de Cristo. E o segundo ponto,
a necessidade do conhecimento de Cristo. Olha só o que o autor Heber Campos Júnior ele começa dizendo: temos diante de nós um curso desafiador por várias razões. Primeiramente, porque é uma das áreas da sistemática com mais debates teológicos na história, envolvendo diversas heresias, formulações de credos e tratados teológicos monumentais. Em segundo lugar, esse é um curso desafiador, porque o próprio tema é teologicamente complexo. A encarnação é um assunto sem paralelo na criação. Não conhecemos nada que possa ser comparado a uma pessoa com duas naturezas. Então, o autor ele já começa nos advertindo. Esse assunto é muito difícil, muito difícil. Ele é desafiador, né? Porque é uma das áreas onde houve mais debates na história da teologia cristã. Então, houve longos e longos debates, e até hoje a igreja, tem partes da igreja que não é unânime, né? Eu estou dizendo partes da igreja porque, geralmente, as grandes instituições religiosas, né? Elas consideram as igrejas que não creem, por exemplo, na Trindade como uma heresia. Mas aqui a gente tenta usar o termo assim para não ser muito agressivo com a ideia. Então, note, até hoje tem pessoas ou tem igrejas, instituições que não acreditam na forma como a igreja hoje crê, né? De que Cristo era, por exemplo, um ser 100% homem e 100% Deus. Até hoje, para você ter uma ideia de como essa discussão ela foi vasta e o assunto não se deu por encerrado, né? E outra coisa, ele vai dizer que a encarnação é um assunto sem paralelo na criação. Não conhecemos nada que possa ser comparado a uma pessoa com duas naturezas. Então, ele está dizendo que é desafiador porque é um assunto muito discutido na história e também porque é um assunto que não existe comparação, não é? Quando nós estamos discutindo um assunto em que nós podemos comparar, por exemplo, a gente vai falar da misericórdia de Deus e a gente tem o paralelo, né? Embora nós sejamos imperfeitos, nós temos as nossas boas ações uns para com os outros e nós aí temos um paralelo, embora aqui bem aquém de quando fala da pessoa de Deus, todos os seus atributos e todas as suas ações são bem acima da nossa. Então a nossa, por exemplo, para comparação, é bem aquém. Mas no caso de Cristo, nem isso a gente não tem um ser, a gente não conhece nada, uma única pessoa com duas naturezas, uma natureza divina e uma natureza humana. Depois, no segundo parágrafo, ou no segundo ponto, ele vai falar da necessidade do conhecimento de Cristo, né? Ele fala, por exemplo, do segundo parágrafo, que a primeira área na qual precisamos crescer em conhecimento é sobre a pessoa de Cristo. Infelizmente, nós ouvimos poucos estudos e sermões em nossas igrejas sobre o assunto, né? Como se isso fosse um ponto pacífico. Ele está dizendo que não se fala da natureza ou da pessoa de Cristo, porque parece que todo mundo crê igual, não há divergências, mas como eu já falei, há divergências. Hoje há igrejas que não crêem da mesma forma, inclusive há muitas heresias, não é? E aí, gente, eu já fazendo um resumo aqui da nossa introdução, aí eu coloquei aqui no caderninho a nossa introdução para a gente já ir para a aula, ou para os temas, os pontos primordiais sobre essa doutrina de que é cristologia, né? Ele está dizendo aqui, por exemplo, trabalhando com perguntas só da introdução: qual é a dificuldade de estudar cristologia? Se isso caísse na prova, né? Uma pergunta subjetiva. Então, o que você ia dizer, né? Primeiro, nós poderíamos analisar o seguinte, que existe uma dificuldade porque nós estamos estudando um assunto sem paralelo na criação ou na história, né? Porque é um assunto complexo, também na apostila eu não li na introdução, mas é um assunto com textos muito difíceis de se interpretar. Então, qual é a dificuldade de estudar a teologia? Em primeiro lugar, é um assunto sem paralelo na história, né? Não existe nada na criação que nós possamos comparar, fazer analogia a respeito de... E também porque os textos são muito difíceis de se interpretar. Qual é a necessidade? Eu nem li muito a respeito disso. Se houvesse uma pergunta, qual é a necessidade de estudar cristologia? E aqui eu formulei pelo menos
duas respostas, se nós trabalhássemos com perguntas, por exemplo, subjetivas. Qual a necessidade de estudar Cristologia? Porque ele é a vida, porque lá em João 17, verso 3, que tem na apostila da introdução, ele diz o seguinte: a vida eterna é esta, que te conheça como único e suficiente Deus, né? Então, conhecer Deus, conhecer Cristo é o mesmo que conhecer vida, né? Se tivesse uma pergunta numa prova, você respondesse assim, eu iria aceitar, porque nós estamos conhecendo o próprio autor da vida, além de outras coisas que você poderia acrescentar. Uma outra resposta da necessidade de nós estudarmos Cristologia é para poder entender a nossa fé, para nós entendermos qual é a nossa fé, para nós servirmos melhor, ou seja, eu entendendo, eu posso pregar melhor, eu posso servir melhor, eu posso também até adorar a Deus melhor, porque a adoração, né, ela parte do entendimento de quem é esse Deus, né? Jesus, quando falou com a mulher samaritana, ele vai dizer que os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Em verdade é a ideia de que com entendimento, né, com clareza de quem ele é. E também até para anunciar quem é essa pessoa de Cristo. Tem uma coisa que eu não li na introdução, mas as obras, entender Cristo se torna muito mais importante, porque a partir das suas obras nós o entendemos melhor. Por exemplo, quando se lê no Evangelho, né, que ele perdoava pecado, e a gente nota que a prerrogativa de perdoar pecado pertencia somente a Deus, então o nosso entendimento ganha um up, a gente entende melhor, e a gente pode pregar melhor, pode ensinar melhor, pode evangelizar melhor, e assim por diante. Mas ainda a respeito desse entendimento, qual é a necessidade de nós estudarmos Cristologia? Porque a gente precisa entender por que ele se fez homem, né? Por que Cristo era 100% homem e 100% Deus. Outra coisa que poderia surgir, né? Qual a necessidade de sua morte? Por que ele tinha que morrer? Deus não teria outro plano? Não poderia ter feito diferente? O que as suas obras nos revelam? Já falei, né? Quando se perdoa pecado, revela a própria pessoa de Deus. Então, gente, na introdução a gente já viu muita coisa boa. Então, você já pode entender, né? Duas coisas que eu trabalhei aqui. Qual é a dificuldade que nós temos de falar de Cristologia? É um texto complexo, né? Não existe paralelo. E qual a necessidade, entre muitas coisas, para servir melhor, para responder questionamentos muito importantes a respeito da nossa fé. Na página 6, então, irmãos, nós vamos ter aí Cristo, uma pessoa divina humana, que é então a primeira proposição ou a primeira afirmação que nós temos a respeito desse mistério chamado um ser, né, com duas naturezas. E aí, lembra do professor Cláudio Ananias, né, perguntou por que divino humano, e até Joseval acertou, porque primeiro ele é uma pessoa divina e depois se torna humana. Então aí na página 6, eu não vou ler tudo, eu estou querendo trazer aqui para vocês somente o resumo das questões. Vamos ler aí primeiro e segundo parágrafo só, e a gente vai fazer alguns comentários a respeito disso aqui. Veja bem, primeiro e segundo parágrafo. Ao estudarmos a pessoa de Cristo, faremos inúmeras referências às suas naturezas e à sua pessoa. As naturezas, que são duas, e a sua pessoa. Por isso é importante entender tais termos. No decorrer da história da igreja, natureza virou sinônimo de substância ou essência, enquanto a pessoa tornou-se designativa de subsistência. A natureza diz respeito a um conjunto de propriedades ou atributos que caracterizam uma substância, não a forma individual que ela possui, né? Ele colocou aí acidentes. Aí ele cita o exemplo de uma esfera, né? Uma esfera é por natureza redonda, né? Os acidentes dessa esfera seria macia. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Ele explica no parágrafo posterior. E depois, com as minhas palavras, vou ver se eu consigo também atingir você, né? O seu entendimento, melhor dizendo. Veja bem, no parágrafo seguinte. A natureza humana de Cristo possui, aí era para ter uma vírgula, tem um erro aí, possui mente, sentimento, vontade, consciência, etc. Esses são
esses não são atributos próprios de uma pessoa, pois a natureza divina também possuía outro par dessas qualidades. Pessoa se refere à individualidade autoconsciente, subsistência independente. Cristo tem duas naturezas distintas, mas não existe dois indivíduos distintos. Eu vou dar uma paradinha por aqui. A complexidade do assunto, ele se dá porque descrever a natureza é quase que descrever a pessoa, não é? A gente viu, por exemplo, nas aulas de doutrina de Deus, que Deus tem os seus atributos, são as qualidades de Deus. Atributos são adjetivos, ou as qualidades que Deus tem. Vontade, por exemplo, consciência, ele é onisciente, etc e tal. Então, se você puder fazer um paralelo agora disso aí, Cristo tem a sua natureza divina, né? Que são essas qualidades plenas, né, de Deus, porque ele era Deus também. Ele é Deus também. Mas a gente viu também que ser pessoa também é um tipo de atributo. Deus é um ser pessoal, mas lá a gente descreve Deus como um ser, como uma pessoa, a sua natureza, melhor dizendo, como uma pessoa. E a gente viu que uma das coisas que Deus é uma pessoa é esse poder se relacionar-se com o homem, né? Essa individualidade, essa autoconsciência, esse entendimento de existência. É difícil definir natureza de pessoa, eu concordo, mas eu acho que você, lembrando das aulas de doutrina de Deus, você vai poder compreender, né? Então, pessoa refere-se à individualidade, autoconsciente, subsistência, independente. Cristo tem duas naturezas distintas, mas não existe dois indivíduos distintos. Ele é uma única pessoa com essas qualidades divinas, e também não é qualidade, eu não posso chamar de qualidade, porque até os atributos que nós temos, os atributos comunicados de Deus, nós não podemos dizer que é nosso, foi comunicado a gente, mas é a nossa natureza. Então, natureza humana. Então, Cristo tem duas naturezas, uma humana e uma divina, né? Aí ele continua aqui. A humanidade do nosso Redentor existe sem independência pessoal, ou seja, ela existe sem independência pessoal. Depois ele vai explicar porque ele já era uma pessoa. Quando ele encarna, ele já era uma pessoa. Então ele não ganhou duas pessoas. Foi acrescido à natureza de Cristo o lado humano. Continuando, ainda no segundo parágrafo. Pois podemos falar de natureza sem pessoa, mas o contrário é impossível. Nós podemos falar da natureza humana de Cristo sem a pessoa, porque a pessoa já existia. Cristo já é eterno, já existia antes de encarnar-se. Eu espero que assim você entenda. Aí ele usa aqui uma explicação. Usaria o termo pessoa divina e pessoa humana, porque pessoa é uma. Aí humana e divina são duas, ou seja, duas naturezas em uma única pessoa, né? Aí ele fala, e vai usar natureza pessoa divina e pessoa humana intercambiavelmente, ou seja, ao mesmo tempo, simultaneamente. Pois na encarnação não há inserção de uma nova pessoa, nem mudança na pessoa divina. Do contrário, haveria uma quarta pessoa na Trindade. Entende aí? Porque aí ele já fala da implicação. Se ele ganhasse uma nova pessoa quando ele se encarna, então existiria agora uma quarta pessoa na Trindade, porque Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e aí Deus Filho humano e Deus Filho divino. Aí Deus Filho humano seria uma quarta pessoa na Trindade, o que seria uma heresia. Espero que você esteja entendendo. Me pergunte no WhatsApp se você não entender, não é? Deixa eu ver aqui. Apenas o acréscimo de uma natureza. Nas palavras de Donald MacLeod, Cristo tornou-se uma natureza humana, mas ele não tomou um homem, né? E aí ele continua. Ele tomou a forma de um servo, mas não um servo, não foi acrescido uma outra pessoa. Ele tornou-se uma natureza humana. E aí eu quero que você pule aí. Você vê, por exemplo, aquilo que eu estava falando na introdução, né? Você tem depois, primeiro, na página 6, primeiro e segundo parágrafo, aí tem
terceiro, quarto e quinto parágrafo, ele vai desenvolver concepções históricas, né, dessas questões. Ele vai até falar na história como surgiu o termo pessoa, que está aí no parágrafo de número 4, né? 1, 2, 3, no parágrafo de número 4. Agora, vai lá para o último parágrafozinho, que tem lá Hermann Bavinck, né, o teólogo Hermann Bavinck, e lá na última frase, ele começa com a frase que eu destaquei aqui para ler para vocês entenderem essa questão. A união das duas naturezas de Cristo é de caráter diferenciado. Ele fala de união da Trindade, a união entre o casamento entre homem e mulher, e assim por diante. Ele quer diferenciar isso aqui. Aí continua na página 7. Diferente dessas três, trata-se de uma união pessoal, onde a pessoa do Filho é unida à impessoal natureza humana. Está entendendo esse termo impessoal, Silvânia, por exemplo? A ideia de que essa natureza humana ela não tinha uma pessoa, ou seja, ele é uma única pessoa e é adicionado à natureza humana na pessoa divina. Continuando. Se a natureza humana de Cristo tivesse sua própria existência pessoal, a união das duas naturezas seria meramente moral. Cristo seria apenas um ser humano em íntima comunhão com Deus, mas a natureza, ele colocou até entre aspas, é apenas um substrato, né? Uma essência, o próprio princípio do qual algo é o que é. Pessoa é o mestre da natureza que determina a existência de uma natureza. O princípio é que a natureza humana de Cristo, embora não tivesse pessoalidade própria, desde o início foi pessoa pela sua união com Logos. Aí agora eu acho que deu para fechar a ideia. Então, esse ser, né, que é difícil de se falar a respeito, porque não existe paralelo na história, ele já era uma pessoa, lá no início, antes que houvesse mundo, ele já era, ele é um ser eterno, um dos seus atributos, não é? Então ele já era uma pessoa com a sua natureza divina, ou como Deus tem a sua natureza divina, como nós estudamos na doutrina de Deus. Quando ele vai ao ventre de Maria e ele se encarna, a pessoa humana a natureza humana é adicionada a essa pessoa já existente, que é a pessoa divina. Aí junta-se agora a pessoa humana. Por isso Cristo é uma pessoa divina humana. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, gente, pergunte, não passe para o próximo módulo com essas dúvidas que são fundamentais. E aí, gente, olha, eu vou pular aqui, e eu já estou encerrando esse vídeo, eu espero que não chegue aos 30 minutos. Veja bem, na página 7, a gente já trabalhou aqui uma proposição muito interessante. Cristo é uma pessoa divina humana. Estamos falando da natureza do ser de Cristo, uma pessoa divina humana, que você já entendeu. E agora nós vamos trabalhar a necessidade dele ser duas pessoas, aliás, de ter duas naturezas nessa única pessoa divina humana. Note que aí a gente colocou o termo a necessidade das duas naturezas do Redentor. Preste bem atenção, gente, para vocês entenderem, até a pegar um material assim, só pelos títulos você já lê a questão. Lê a questão do que o autor quer falar. Preste bem atenção. Na página 7 tem a necessidade das duas naturezas do Redentor. Nós temos dois grandes parágrafos. Primeiro e segundo parágrafo são o que, gente? Aqui, ó. Primeiro e segundo parágrafo são bem grandes. Apenas para quê? Para fundamentar textos bíblicos que fundamente, né, a natureza divina e humana. Então o autor traz aí fundamentação bíblica para isso. Nós não vamos ler, com certeza, se você quiser ler essas citações, será de suma importância. Mas vamos então para o resumão da ideia. Qual é a necessidade das duas naturezas do Redentor? Aí ele vai falar aqui, ó, entendeu? Aqui ele fala, espero que dê para você ver aí, ó. Aqui é só fundamentação. Então veja a técnica do autor. Antes ele falou, ele introduziu o assunto e deu um pouco de
de fundamentação histórica dos termos, e agora ele dá uma fundamentação bíblica para isso, para depois falar os conceitos disso, entendeu? Então, pegue o material e saibam fazer essa divisão, e vocês vão ter um ganho muito de leitura em qualquer outro material que você passar a ler. Então veja só, qual é a necessidade da natureza humana de Cristo? Em primeiro lugar, ele pontua, para substituir homens, porque quem pecou foi homem e não anjos. Ele vai dizer isso com outras palavras. Então, só um homem poderia representar outro homem. Então, esse ser que tem duas naturezas, ele precisava ser humano. Por quê? Porque ele era o substituto, o segundo Adão. Então, tinha que ser um homem. Foi um homem que pecou e não um anjo. Não foi um animal que pecou, que trouxe a desgraça, o mal para o mundo. Foi um homem. Então, ele teria que ser um homem. Por isso Paulo vai desenvolver isso lá em Romanos, o segundo Adão. Então, primeiro, por que ele teria que ter a natureza humana? Porque ele era um representante. Ele era o segundo Adão. Ele tinha que ser homem, 100% homem. Não é? Porque também, eu não estou nem lendo o conteúdo, estou só olhando o título aqui em negrito para você. Para ser o homem ideal, não simplesmente um homem real. Ele teria que ser aquele modelo, o homem pelo qual foi tentado, etc e tal. E ele teria que ser esse homem. Aqui eu vou ler na página 8, né? Por exemplo, em outras palavras, sua santidade era pré-requisito para ele ser oferecido como cordeiro sem mácula. Lembra que a lei pedia que o animal tinha que ser sem mácula? Na verdade, o animal apontava para Cristo, não é? Então, Cristo não foi um desenvolvimento posterior. Na verdade, os animais foram introdução ao sacrifício que haveria. Deus haveria de aceitar o sacrifício de homem e não de animal. Hebreus vai trabalhar isso. Eu queria só que você espere que dê tempo, mas não adianta também correr. Qualquer coisa eu faço outro vídeo e a gente não trabalhar a coisa como deve ser. Eu queria que você abrisse então aí a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 5, os versos 18 e 19, e depois em 1 Coríntios, capítulo 15, 45 a 49. Bem, gente, aqui há um texto muito rico e explica muito bem essa questão aí de Cristo precisar ser homem, né? Para ser o representante, aquela ideia que eu falei do segundo Adão. Meio deselegante, mas eu vou usar isso aqui novamente. Molhar o dedo. Veja bem, 5, 18 e 19. Vamos lá. O que diz aqui? Consequentemente, assim como um só transgressão resultou a condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. Então veja só o paralelo. Se nós nos tornamos pecadores, dito isso com outras palavras, por causa do pecado de Adão, que era nosso representante federativo, nosso representante legal, e por isso nós nos tornamos por causa do ato dele, assim também Cristo teria que ser homem, porque por causa da sua justiça nós nos tornamos santos ou aceitos por Deus. Entendeu aí? Agora vamos para... depois você leia esse texto aí de Romanos 5, para você e vá com esse texto, com essa ideia, melhor dizendo, em mente de que ele deveria ser homem, vá com esse pressuposto que ele precisava ser homem, lendo esse texto de Romanos 5, né? Com essa ideia de um representante legal, né? Daquele que representava toda a humanidade, como todos estavam representados ali em Adão, todos agora estão representados em Cristo. E aqueles que nele creem terão os seus pecados perdoados, né? Porque ele é o sacrifício definitivo, né? Vamos lá, 15 de 1 Coríntios, né? 45 ao 49. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, achei. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último, Adão, espírito vivificante. Não foi o primeiro espiritual que veio, antes o natural, e depois dele o espiritual. Olha que texto rico, né? O primeiro homem, ele era
um homem natural, o outro é um espírito vivificante. Isso quer dizer que Cristo como a gente leu aquele texto de João, conhecer ele é conhecer a vida. Esse primeiro homem, Adão, ele era um homem natural. O segundo Adão, ele é um homem divino. Isso até fundamenta até a ideia de que a sua natureza era não só humana, mas também divina. Chegamos já aos 30 minutos, né? Mas nós ainda vamos ler só 2 pontos aqui para a gente encerrar essa questão aqui. A necessidade da natureza divina. Vimos a necessidade da natureza humana, porque ele era representante, porque ele precisava ser tentado, ele tinha que ser o homem ideal. E agora a natureza divina, para exercer poderosa redenção. Por que ele precisava ser homem? Para representar o homem, porque foi o homem que pecou. E por que ele precisava ser divino? Para exercer a poderosa redenção. Veja o que diz o texto aqui, ó. Só um ser divino pode receber autoridade sobre toda a carne, para redimir aqueles que intentou redimir. Só o sacrifício de um ser divino tem valor infinito. Um redentor apenas humano, ainda que perfeito, pode tomar o lugar de apenas um homem. Se por um lado, só um redentor humano pode morrer, só um redentor divino pode ressurgir com o seu próprio poder, que é um texto fantástico, o texto que ele coloca aqui, que nós lemos, né? O professor Claudiano Nias leu lá em João 10, 17, né? Vamos ler João 10, 17 e Atos 2, 24. Gente, esse texto de João 10, 17, mais o de Atos 10, 24 também é fantástico, né? Por que ele precisava ser divino, né? Porque, né? Veja bem que nós já entendemos a ideia das duas naturezas e por que essas duas naturezas precisavam existir. 10:17 de João, Evangelho de João 10:17 vai dizer o seguinte: é por isso que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para poder retomá-la. Então ele tinha que ser divino, porque ele iria ressuscitar pelo seu próprio poder, e também por ser divino, o seu valor, o seu sacrifício teria maior alcance, né? Teria maior alcance, não só em quantidade, mas em qualidade. Ele não é capaz de perdoar só todos os pecados, mas qualquer tipo de pecado, porque ele não era simplesmente o sacrifício de um homem, mas de um ser divino. Agora vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 24 aqui. Foi lido na aula passada, mas é bom vídeo porque fica gravado e você pode voltar e reler e entender a ideia, não é? Ora, Atos dos Apóstolos 2, 24. Mas Deus ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Então, a própria vida era impossível que a vida, que o autor da vida, que a morte pudesse reter a própria vida, ou o autor da vida. Então, ele precisava dessas duas naturezas, ele precisava ser divino para poder ressuscitar, senão o sacrifício seria meramente humano. Então veja como essas duas naturezas foi importante na natureza de Cristo. Então, para exercer poderosa redenção, porque tanto o alcance como também ele poderia ressurgir dos mortos pelo seu próprio poder, não por intermediação de algo ou de alguém, ou até mesmo do próprio Deus, pelo seu próprio poder, porque ele também é Deus. E também para suportar a ira divina. E com isso, a gente encerra nesse primeiro ponto, né? Eu vou ver se ainda hoje gravo a próxima aula. Mas vamos lá. Só para a gente finalizar até a última aula, página de número 9, aí você vê aí o contraste das duas naturezas, que só para a gente encerrar aqui. Espero que esse vídeo não fique muito longo e fique difícil de se postar. Natureza divina e natureza humana, nesse quadro aí você pode ver aí. Por exemplo, só algumas questões. A natureza divina, em relação ao tempo e espaço, o verbo já era desde o princípio, ele é onisciente, onipresente, então ele é infinito. A natureza humana é finita, ou seja, é por isso que ele morreu, porque ele era, a natureza humana morre e ele ressuscita como Deus, entendeu? Ele morre como Deus também, porque é impossível dissociar a natureza divina da humana, mas também ele ressurge, né? Esse Deus morre e ressurge, porque ele tinha essas duas naturezas. Independente e dependente, né? Veja aí o quadro, ele é tentável e intentável e tentável.
onisciente e ilimitado. Veja que a gente discutiu essa questão da tentação de Cristo. E sabiamente o Dr. Cláudio Ananias, ele explicou, né, que existe dois tipos de tentação. A tentação interna, que é aquela de Tiago, que a gente é tentado pela nossa própria concupiscência. Existe uma discussão agora na atualidade sobre essa tentação. A própria tentação já é pecado, que é uma discussão que chegou à conclusão por alguns teólogos, né? A própria tentação já é pecado, alguns acham que não, mas a própria tentação já é pecado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Então a ideia, então Cristo foi tentado o quê? Das circunstâncias naturais, teve fome e tudo, uma tentação em resultado das circunstâncias que lhe envolvia. Então, que Deus te abençoe. Só resumindo um pouco aqui essa ideia, deixa eu ver aqui. Resumindo, o que é que nós vimos da pessoa divina-humana? O que é uma pessoa divina-humana? Poderíamos responder assim: assim como Deus é um ser pessoal, isto é, com um conjunto de suas propriedades divinas, podemos entender como atributos, também Jesus era da mesma forma, uma pessoa divina. Ao encarnar, assume mais uma natureza, a natureza humana. Segunda coisa, qual a necessidade, né, da natureza humana? Isso é importante, isso aqui é importante, certamente vai cair na prova. Qual a necessidade da natureza humana? Para substituir o ser humano, né? E também ser um homem exemplo, tentável em tudo e superou todas as coisas para ser um exemplo, né, dessa natureza humana, né? Não da natureza divina, que nós não podemos imitar Deus nem querer tomar Deus como exemplo, mas como ele era homem também, algumas coisas que ele fez, nós como homens, e significa dizer que nós podemos fazer, né? Qual a necessidade da natureza divina? Para operar uma poderosa redenção e também suportar o castigo divino. Ele ressuscitou pelo seu próprio poder. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Se houver dúvida, me pergunte.